trabalho que será apresentado fala sobre a comparação do solo cimento autoadensável convencional e o solo cimento autoadensável com adição de sílica ativa. Os autores do trabalho são Caroline Gílio, Vitória Figueiredo, Camila Sakamoto e Marco Alcântara. A justificativa para os estudos voltados ao solo-cimento está relacionada à busca por novas soluções construtivas, além da abundância de solo, baixo custo e facilidade de manuseio, e por ser o solo-cimento um material apropriado para diversas aplicações em construções. De acordo com a NBR 1253 de 2012, o solo-cimento pode ser definido como um produto endurecido resultante da cura de uma mistura compactada de solo, cimento e água, em proporções pré-estabelecidas. Existem 3 tipos de produção de solo-cimento: o compactado, o vibrado e o autoadensável. O solo-cimento autoadensável é o que requer menos energia, uma vez que seu adensamento ocorre por conta de seu peso próprio, e é o tipo que será estudado nesse artigo. Ele é produzido pelos mesmos materiais dos demais tipos, mas com maior teor de cimento na mistura e com adições de aditivos superplastificantes que servem para garantir as condições requeridas de trabalhabilidade e podem atuar no sentido de promover desfloculação ou dispersão das partículas. No solo-cimento autoadensável também pode ser adicionados os finos, para que se melhore suas características, conferindo maior coesão interna e homogeneidade, evitando a segregação. O fino escolhido para esse artigo foi a sílica ativa, que é um subproduto da indústria siderúrgica na produção de ligas de silício e é composto de partículas de sílica, amorfas, esféricas e finas. Este produto apresenta grande reatividade com os produtos de hidratação do cimento Portland, além de proporcionar maior empacotamento das partículas de cimento devido à extrema finura e à forma esférica das partículas. Portanto, a pesquisa busca saber quais as melhorias que esse filler sílica ativa trará ao material solo-cimento autoadensável. O trabalho tem como objetivo analisar quais as perdas e os ganhos para o material solo-cimento autoadensável com o acréscimo da sílica ativa, mostrando quais características o novo elemento acrescenta à mistura, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Os materiais utilizados foram cimento, solo, areia, aditivo, água e filler. O cimento utilizado foi o cimento Portland CP2Z. Este cimento apresenta rápida velocidade de hidratação, assim apresenta uma alta resistência inicial nas primeiras idades. Quanto ao solo utilizado nos experimentos, ele teve origem na jazida pertencente ao município de Ilha Solteira e é classificado como argissolo. Caracterizamos o material de acordo com sua massa específica conforme a NBR 6457 e granulometria de acordo com a NBR 7181. O valor da massa específica obtida foi de 1,2 gramas por centímetro cúbico. A areia média natural utilizada como agregado foi extraída do Porto Nossa Senhora Aparecida e Pedreira Três Irmãos, na cidade de Andradina. O aditivo utilizado foi o Sica, que é um aditivo superplastificante que permite a redução da água na massa e dispersão das partículas e garante também melhor coesão interna no traço e atende os requisitos da norma NBR 11768. A água utilizada foi a disponível no laboratório proveniente do abastecimento público de Ilha Solteira, no estado de São Paulo. A sílica ativa, que é o tipo de filler utilizado no trabalho, tem massa específica de 2,2 gramas por centímetro cúbico e umidade de 1,2%. A tabela 1 mostra as características químicas da sílica ativa feitas por Mendes, 2002. No procedimento experimental, o primeiro passo foi a definição dos traços. Foram confeccionados 2 traços de solo-cimento autoadensável. O primeiro traço foi produzido sem adição de filler e nomeado traço de referência, enquanto o segundo traço foi nomeado T1, confeccionado com adição de filler. A tabela 2 apresenta quantidades exatas dos materiais utilizados nos 2 traços em quilogramas. Pode-se notar que, com relação ao solo, ao cimento, à areia, à água e ao aditivo, foram utilizadas as mesmas quantidades para os 2 traços. A única diferença entre eles foi a adição de 5,67% de filler com relação à quantidade de cimento para o traço T1. A relação água e cimento dos 2 traços foi de 2,33 e a adição do aditivo foi de 3% com relação ao peso de cimento. Para a confecção das misturas,
Primeiro foram misturados os materiais secos por aproximadamente 1 minuto. Logo após, adicionou-se 2/3 da água e misturou-se por 1 minuto. Posteriormente, adicionou-se o restante da água e o aditivo, realizando a homogeneização por mais 1 minuto. A figura 1 apresenta a homogeneização da mistura na betoneira. Logo após a confecção das misturas, foram realizados os ensaios no estado fresco. O primeiro ensaio realizado foi o ensaio de espalhamento ou slump flow, que tem por finalidade verificar a viscosidade, a consistência e a coesão interna das misturas. Este ensaio tem como base a NBR 15823-2 e consiste em preencher um tronco de cone metálico apoiado em uma mesa. Assim, após o preenchimento com o solo cimento autoadensável, regularizou-se a superfície do cone e o retirou no sentido ascendente. Ao retirar, a mistura apresentou um espalhamento livre sobre a mesa e o diâmetro de espalhamento foi determinado considerando-se os locais com homogeneidade e maior concentração do solo cimento, não levando em consideração as partes com exudação no perímetro do círculo do espalhamento. Após o ensaio de espalhamento, foi realizado o ensaio do funil, que tem como objetivo estudar a fluidez, a viscosidade e o atrito interno da mistura. O funil utilizado no procedimento foi confeccionado a partir da garrafa PET. O ensaio consistiu em colocar a mistura no funil, o qual foi mantido com a parte inferior lacrada, e após o preenchimento do funil, realizou-se a abertura do mesmo e o acionamento do cronômetro simultaneamente, com a finalidade de determinar o tempo de escoamento da massa colocada no funil até que o mesmo parasse de escoar, sendo por todo o material ter passado ou por alguma obstrução na passagem. O próximo passo foi, então, pesar a massa passante do funil para determinar o fluxo de massa no funil. O resultado é expresso em gramas por segundo. Este ensaio não é normalizado para o solo cimento autoadensável, mas se assemelha ao ensaio de determinação de fluidez das massas de cimentos prescritos pela NBR 7681-2 da ABNT de 2013, o qual foi utilizado como base para este ensaio. O último ensaio realizado foi o ensaio de segregação ou ensaio de peneiramento, que tem por objetivo determinar a floculação, segregação e avaliar as estabilidades das misturas, com base no valor de porcentagem passante. Este ensaio não é normalizado, mas consiste em uma variação do ensaio de segregação por peneiramento para os concretos, prescritos pela Associação Française de Génie Civil, de 2000. Para iniciar esse ensaio, foi realizada a pesagem da peneira de abertura 4,8 mm e o seu fundo. Posteriormente, despejou-se 2 kg no conjunto, peneira mais fundo. E após o peneiramento, retirou-se a peneira e verificou-se a massa passante pela peneira. Com isso, o que se obteve foi a porcentagem de solo-cimento autoadensável que passou pela peneira em relação ao que se foi despejado nesta. A figura 4 ilustra o aparato experimental. Os ensaios no estado endurecido foram realizados para as idades de ruptura de 7 e 28 dias, e os ensaios realizados foram resistência axial, de acordo com a NBR 12025, diametral, de acordo com a NBR 7222, e absorção de água, de acordo com a NBR 13555. Primeiramente, se apresentará os resultados nos ensaios de estado fresco. A tabela 3 apresenta os diâmetros médios de espalhamento obtido no ensaio de slump flow para os traços de referência e o traço T1. Como pode ser observado pela tabela, o espalhamento do traço T1 diminuiu em relação ao traço de referência. Essa diminuição pode ser explicada pela adição do filler, que provocou o aumento da viscosidade e da coesão interna, diminuindo o diâmetro de espalhamento da ordem de 1,5 cm. Contudo, essa diminuição não comprometeu as condições de mobilidade e de escoamento livre da massa. A tabela 4 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de funil, tanto para o traço referência quanto para o traço T1, e mostra que a vazão mássica diminuiu da ordem de 202,1 gramas por segundo com a adição do filler. Essa diminuição de vazão mássica é proveniente da diminuição da fluidez, do aumento da viscosidade e do atrito interno da mistura com a adição do filler.
Contudo, essa diminuição não compromete as condições de viabilidade de escoamento confinado. A tabela 5 apresenta os resultados do ensaio de segregação ou ensaio de peneiramento e comparando-se a porcentagem passante de massa pela peneira para o traço referência e para o traço T1, observou-se que a porcentagem passante de massa do traço T1 é aproximadamente 5 vezes menor que a do traço referência. Essa diminuição foi ocasionada pela maior interatividade físico-química da mistura e consequente floculação com a adição do filler. Os resultados dos ensaios de compressão axial e diametral para 7 e 28 dias estão apresentados nas tabelas 6 e 7. De acordo com os resultados apresentados na tabela 6, observou-se que há um ganho de resistência à compressão axial de 81% com a adição da sílica ativa, quando comparada com o caso da composição de referência, enquanto que no ensaio de compressão diametral verificou-se uma perda de resistência de 8,1% com a adição de filler nos ensaios de idade de 7 dias. Outra análise desenvolvida foi referente à razão entre a resistência à compressão diametral e axial para os dois traços estudados. Como resultado, obteve-se uma razão de 0,27 para o traço referência e 0,14 para o traço T1, mostrando, portanto, que os corpos de prova com o traço T1 são menos dúcteis quando comparados com o traço referência. A partir dos resultados apresentados na tabela 7, observou-se que há um ganho de resistência à compressão axial de 37% com a adição da sílica ativa, enquanto que no ensaio de compressão diametral verificou-se uma perda de resistência de 11,08% com a adição do filler nos ensaios de idade de 28 dias. Na análise, a razão entre resistência à compressão diametral e axial para os dois traços estudados obteve-se como resultado uma razão de 0,18 para o traço referência e 0,11 para o traço T1. Da mesma forma que para a idade de ruptura de 7 dias, os corpos de prova com traço T1 são menos dúcteis quando comparados ao traço de referência. Não obstante, o aumento da fragilidade, ao comparar as resistências das duas idades de ruptura, verificou-se a ocorrência de um ganho de resistência tanto axial quanto diametral para os dois traços aos 28 dias. No que se refere ao ensaio de absorção, temos que a massa seca dos corpos de prova foi obtida após o armazenamento por 24 horas na estufa. Já a massa úmida refere-se ao peso após a imersão por 24 horas do corpo de prova. Os resultados para cada composição dos ensaios de 7 e 28 dias estão apresentados nas tabelas 8 e 9, respectivamente. Comparando-se as umidades médias entre as idades, verifica-se que não tem muita variação expressiva, ou seja, a idade de cura não tem grande interferência na absorção dos corpos de prova. A única conclusão que pode ser observada comparando as idades é o caráter higroscópico do filler. Quando se compara os corpos de prova referência com a adição do filler, observa-se uma variação significante no quesito absorção, observando-se que o filler garante ao corpo de prova uma menor absorção, causada provavelmente pela maior cimentação devido às partículas mais finas do filler. Assim, o que se pode notar no caráter reológico da mistura, comparando a convencional com a adição do fino, a mistura com sílica ativa fez com que houvesse maior floculação da massa, assim como a tornou mais coesa, menos fluida e com maior viscosidade, pois aumentou o atrito interno entre as partículas, uma vez que se aumentou a concentração de finos e com isso a diminuição de vazios. Com relação aos ensaios com material já endurecido, conclui-se que o solo-cimento com filler perdeu resistência à tração, tornando-o menos dúctil, fato coerente com o aumento expressivo do patamar de resistência. Aumentou também consideravelmente no ensaio de compressão. Por fim, apresentamos todas as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho e que estão presentes nesses slides. Muito obrigada!